Olá, gente. Desculpe pela iluminação, tá? Eu sei que tá um pouco escuro, meio opaco. É porque eu ainda tô reestruturando algumas coisas. Eu ainda vou fazer algumas aquisições também para fazer a melhoria do canal, né, gente? Tô começando agora. Então, o que vai valer mesmo é o conteúdo. E hoje eu vim com um relato. Hoje eu vou trazer um relato para vocês de um sonho que eu tive. Eu até fiz algumas anotações aqui, deixa eu ver. Ai, eu ia pegar a caneta, mas tudo bem. É um sonho que eu tive algumas semanas atrás, ele não é tão recente, mas ele é um sonho que gerou um grande impacto, assim, emocional para mim, até pela simbologia dele, tá? Foi meio que um pesadelo, na verdade, mas eu não gosto de encarar como pesadelo, porque pesadelo remete muito a filme de terror, né? Foi um sonho que teve uma simbologia de sombra, mas que me trouxe um certo, vamos dizer assim, me trouxe um certo aprendizado, um significado. Vou contar ele para vocês aqui agora. Bom, como é que foi esse sonho? Eu estava numa casa, uma mansão, né? Na verdade, uma casa grande, bonita. E estavam algumas pessoas comigo e nós estávamos uniformizados e fazendo limpeza. A gente limpava a casa, né? E era como se fosse um grupo de trabalho, de faxina, sabe? Quando você contrata uma equipe de faxina para fazer faxina na sua casa, de uma empresa. Foi basicamente isso. E eu lembro que comigo estava uma mulher. Essa mulher, ela chega para mim e fala: Olha, cuidado, essa casa aqui, ela tem um grande perigo. As pessoas que moram aqui não são confiáveis. Toma cuidado. Aqui não é legal. Aí eu olhei para ela, como assim, né? E ela falou: Olha, o anfitrião dessa casa, ele faz alguns trabalhos espirituais não apropriados. Ela não falou exatamente dessas palavras, mas eu tô falando aqui de uma forma leve, né, para também não gerar tanto gatilho, né? Pode gerar gatilho, tá, gente? E ela falou assim: eles fazem um culto a Baal. Falou desse jeito. Quando ela falou isso, gente, tinha uma porta, assim, próxima, na minha frente mesmo, né? Uma porta escura. E daquela porta, gente, eu pude ouvir uma voz demoníaca, mas era uma voz assim grossa e falava numa língua estranha, uma língua diferente, desconhecida. E quando eu ouvi aquela voz, no sonho, eu senti o arrepio no meu corpo inteiro e um medo, mas um medo assim que eu falei, não, eu preciso sair daqui, né? E quando aconteceu isso, eu comecei, né, a falar com as pessoas que estavam ali trabalhando, tentando tirar aquelas pessoas dali. Gente, vamos embora daqui, tem algo muito errado aqui, uma coisa horrível. E aí, de repente, a porta se abre e dela sai o homem, que seria o anfitrião da casa, né, o dono, seria o nosso chefe, né, o que contratou a gente para fazer a limpeza. Ele estava todo de preto e com ele estavam outras pessoas também com capuz, não dava para identificar rosto. E ele tinha chifres, mas assim, chifres pequenos, como se tivessem sido implantados. E o rosto dele estava um vermelho, como se ele tivesse pintado o rosto todo de vermelho e depois tivesse limpado. Sabe quando você pinta de tinta e depois quando você tira fica aquelas manchas, né? Ainda não sai totalmente? E ele tinha o cabelo todo enroladinho, assim, meio comprido, até aqui mais ou menos. E aí ele sai assim, ele fala com alguém e depois ele volta. Aí eu, de repente, me bateu o estalo, eu preciso sair dali, mas antes eu preciso ir ao banheiro. Olha a loucura do sonho, gente. É uma coisa assim que não dá pra identificar, né, de antemão. Eu preciso ir ao banheiro. E aí, quando eu fui ao banheiro, alguma coisa me atraiu para aquela porta. Para a porta onde acontecia o ritual deles, né, o salão do ritual. E quando eu cheguei perto da porta, tive uma confusão mental na hora. Será que aqui é o banheiro? Por que eu estou ouvindo nesta porta, né? Eu abri a porta. Quando eu abri a porta, eu consegui ver algumas coisas assim dentro. Por exemplo, um gato preto passando e chamas e fogo, assim, né? Tochas de fogo. Mas alguém, muita rapidez, fechou a porta, não deixando, né? Impedindo a minha passagem. E então eu consegui sair dali, não sei como,
eu lembro que eu saí daquela casa e tinha uma praça perto daquela mansão, cheia de gatinho preto, gente. E foi ali que eu vi umas pessoas passando, um pessoal trabalhando assim, sabe? Trabalhador de rua e tal. E eu falei para aquelas pessoas, vamos tirar esses gatinhos daqui, pelo amor de Deus, eles estão correndo perigo. E aí eu lembro que eu vejo essas pessoas pegando os gatinhos e tirando ali daquela praça perto da mansão. Tipo, levando para longe. E então eu acordei. Eu trouxe até um caderninho aqui que eu faço muitas anotações do sonho, né? E o que esse sonho me remeteu? Assim, de modo geral, para também não esticar muito o vídeo, né? Ele fala que, pelo menos para mim, que dentro de nós existe uma guerra espiritual dentro da nossa consciência, onde nós às vezes somos levados para o bem e às vezes somos levados para o mal. Isso não quer dizer que somos ruins, que somos pessoas malvadas, que estamos aqui para, né, cometer atrocidades, nada disso, que estamos condenados a ser, né, não tem nada a ver. Isso é uma questão de luz e de sombra. E aqui eu fiz algumas anotações, por exemplo, fiz umas perguntas. O que eu fazia na mansão, né? Limpeza, sem julgar, a luz limpa as trevas. Ela está acima do que é material. Então, nesse sonho, eu entendi que eu estava ali para limpar algo, alguma sombra no meu inconsciente que me afeta no dia a dia, mesmo que desconhecida. O sonho, ele não te traz respostas claras. Ele vai te trazendo peças de quebra-cabeça que você vai montando, né, no decorrer de vários sonhos, porque não é um sonho só que vai te trazer respostas, às vezes são vários com o mesmo padrão. Então, isso você tem que identificar também. E ali eu pergunto também, ó, quem eu era naquela mansão? Eu era integrante de uma equipe, uma trabalhadora da luz, vamos dizer assim. Porém, o grupo que estava comigo, ele era omisso quanto ao que acontecia de mal ali, né? Mostrando que o bem se estende a vários níveis. Às vezes o bem, ele só observa, ele não age. Por quê? Por causa do bendito do livre-arbítrio, gente. Tem aquela questão, você não pode interferir no livre-arbítrio. Você tem que observar e limpar. Fazer com que as pessoas acordem por si só. Né? É uma coisa assim de interdependência. Você tem que acordar por si só. Ninguém pode fazer isso por você. Você não pode terceirizar a sua fé. Aquela mulher que falou comigo, ela representou um acordar para a lucidez. Ela meio que me diz o que está acontecendo, né? Me traz o conhecimento, né? Bom, trabalhadora da luz também entra em contato com a treva para adquirir conhecimento. Então, às vezes, quando você se depara com algo ruim na sua vida, algo que possa te assustar, aquilo às vezes não vem para te afrontar, mas vem para te fazer conhecer o outro lado da moeda e te fazer identificar qual caminho você deve seguir de verdade, o que te traz luz para o conhecimento, entendeu? Porque para você conhecer o certo, você tem que saber o errado, você tem que saber, né, para existir a luz tem que existir a sombra. Então, esse sonho, ele me trouxe basicamente essa informação. Claro que eu posso me aprofundar muito mais nisso, mas para não estender muito, né, eu trago aqui uma interpretação um pouco mais generalista. E o que me traz de desafio nisso? Que cada sonho que eu for abordar aqui em relato para vocês, eu vou trazer também um desafio, né, uma atividade, uma ação. Não digo desafio, uma ação. Eu vou buscar trabalhar nesse sonho o lado, a luz crística. O que é a luz crística? É me aproximar de Jesus. Porque, assim, antes de eu ser kardecista, eu sou kardecista, né? Não falando de religião, mas eu sou kardecista. Eu nasci católica. Então, o cristianismo, né, o meu lado cristão sempre se aflorou muito. E o kardecismo, ele é cristão, né? Então, o que esse sonho me mostra? Se aproxime mais da luz. Não que eu esteja fazendo coisas erradas, gente. Não é isso. Mas, às vezes, o sonho, ele mostra que você precisa entrar num caminho mais profundo de iluminação. Então, eu vou criar aqui várias atividades que eu vou filmar, que eu vou documentar aqui para trazer para vocês. Atividades estas que vão me aproximar da luz crística, ou
seja, das ações que Jesus teve aqui na Terra. Não vou imitar Jesus, nada disso. A minha intenção não é ser ele, não é ser igual a ele. Mas Jesus também pode ser encarado como um arquétipo. Ele é uma energia, assim como todos nós. Então, eu vou me aprofundar nessa energia. Não vou colocar um prazo, por exemplo, 15, 20 dias. Eu vou sentir, vou colocar aí, 5 atividades que eu vou fazer para me aproximar de Jesus, né? E me aproximar mais da luz, fazendo crer que este é o caminho que todos nós devamos seguir para evoluirmos. Não tem para onde fugir. Como diz o querido Hélio Couto, que eu sigo bastante também, Hélio Couto, quem puder seguir, eu vou deixar um link aqui do canal dele. Ele diz que não devemos ficar em cima do muro, que nós devemos sim escolher o caminho. Qual caminho você quer escolher para a sua vida? Eu deixo aqui uma reflexão. Qual caminho hoje você está seguindo? Um caminho que te leva mais para a luz ou um caminho que te leva mais para as sombras? Caminho que te leva para as sombras. Um caminho de vícios, de arrogância, vaidade, muita luxúria, entre outros. Caminho que te leva mais para a luz, um caminho de questionamentos, porque questionar também faz parte da iluminação. Um caminho de mais conhecimento, um caminho de mais hombridade, generosidade. E aí vocês coloquem aqui nos comentários qual caminho você mais está seguindo. Seja sincero consigo mesma, que não vamos julgar ninguém. Não estou querendo, não é julgamento, é reflexão. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado desse vídeo. E aí, os próximos vídeos eu vou trazendo aí o desafio, né? A ação da luz crística. Crística de Cristo. Cristo é luz, né? É amor. É seguir os ensinamentos da luz. Tá bom? Um beijinho e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Olha, eu sempre esqueço de falar isso. Se inscreva no canal, faz essa luz aumentar, faz esse canal crescer para mais pessoas terem conhecimento, terem, né, uma forma de poder se autoconhecer e se guiar. Então se inscreva no canal e compartilhe os vídeos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.